Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Como a gente sabe calcular já várias derivadas, a gente pode aproveitar isso para encontrar também algumas primitivas. Nessa questão a gente vai fazer isso, a partir de algumas derivadas que a gente já sabe fazer, vamos encontrar o que seria a primitiva de outras funções. Aqui no item A, por exemplo, a gente sabe que a derivada do e elevado a 3x, cai esse 3 aqui, vai ficar 3 vezes e elevado a 3x. A partir do conhecimento dessa derivada, como a gente pode ajustar isso para encontrar uma primitiva do e elevado a 3x? Então, queremos encontrar uma função que derivando de o e elevado a 3x. A gente já tem uma função que derivando dá 3 vezes e elevado a 3x. Como ajustar essa função para que o resultado dê somente essa parte daqui? Nesse caso é bastante simples, a gente pega essa função e divide por 3. Então, o resultado dela dividido por 3, ao derivar, vai dar exatamente o e elevado a 3x. Então, vamos escrever aqui a função e elevado a 3x sobre 3 vai ser uma função cuja derivada dá o e elevado a 3x. Mas essa aqui é a única função cuja derivada dá o e elevado a 3x? Não, a gente pode somar uma constante qualquer. O resultado de uma integral indefinida sempre vai ser uma família de funções, uma função para cada constante. Podemos somar qualquer constante aqui, a derivada desse lado direito não vai ser afetada, porque a derivada de constante é zero, e daí a derivada desse aqui cai o 3, cancela com o 3 aqui embaixo, vai ficar exatamente o e elevado a 3x, assim como a gente queria. Então, a partir de uma conta de derivada, a gente conseguiu fazer uma conta de integral indefinida. Vamos fazer a mesma coisa aqui no item B. A gente sabe calcular o que seria a derivada do seno de 2x. A gente utilizaria aqui a regra da cadeia, derivada do seno é cosseno, a gente põe aqui o mesmo ponto, o 2x, e ainda multiplica pela derivada do 2x, que é 2. Como aproveitar isso para encontrar a primitiva do cosseno de 2x? Então, estamos atrás de uma função cuja derivada dá cosseno de 2x. Já temos uma função cuja derivada dá 2 cosseno de 2x. A gente só precisa ajustar um pouquinho esse lado esquerdo para que a gente, derivando, dê somente o cosseno de 2x. Para isso, basta pegar esse seno de 2x e dividir por 2. Então, temos que uma primitiva aqui vai ser o seno de 2x sobre 2. E daí, para considerar todas as primitivas, a gente soma uma constante qualquer. Note que derivando esse lado direito, derivada da constante é zero, derivada do seno de 2x é 2 cosseno de 2x, o 2 cancela com 2, vai restar somente o cosseno do 2x, assim como a gente queria. Então, encontramos realmente as funções cuja derivada dá o cosseno de 2x. Então, esse aqui é o resultado da integral indefinida desejada. Agora, no item C, a gente tem uma derivada um pouquinho mais difícil, mas a gente também já aprendeu a fazer. A gente tem a derivada do arco cosseno de x. Lembrando que o arco cosseno de x é a função inversa da função cosseno. Então, utilizando a derivada da função inversa, a gente já fez isso, a gente saberia calcular, daria menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. O conhecimento dessa derivada nos permite calcular o que seria a integral do 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Então, vamos encontrar a função cuja derivada dá isso aqui. Essa função já quase bate, já dá a derivada quase igual a isso. A única coisa que está diferente é o sinal. Então, basta derivar o menos arco cosseno de x, daí vai dar exatamente isso aqui que a gente quer. Então, a resposta aqui vai ser menos arco cosseno de x, e daí a gente pode somar uma constante qualquer. Só para ficar bem claro, se a gente derivar esse lado direito, derivada de constante é zero, derivada do arco cosseno vai dar isso daqui, o menos com menos cancela, e daí vai restar exatamente isso, que é o que a gente queria. Então, encontramos funções cuja derivada dá isso aqui. Agora vamos para o item D, temos a derivada do cosseno de x quadrado. Poderíamos utilizar uma regra da cadeia para calcular essa derivada. Ficaria a derivada do cosseno, que é menos seno, manteríamos o mesmo ponto, o x quadrado, e daí ainda multiplicaríamos pela derivada do que está aqui dentro, a derivada do x quadrado, que é 2x. Como que a gente pode aproveitar esse conhecimento para calcular a primitiva do x seno de x quadrado? X quadrado é essa parte daqui. Então, como a gente tem que a derivada dessa função é menos 2 vezes o que a gente quer, a gente pega esse lado esquerdo, essa função aqui, e divide por menos 2. Ou seja, a primitiva vai ser menos cosseno de x quadrado sobre 2. E daí a gente pode somar constantes quaisquer.
Vamos conferir se está certo. Vamos derivar aqui o lado direito. Derivada de constante é zero. A derivada desse aqui vai ser menos 2x seno de x quadrado. O 2 cancela com 2. O menos com menos vira mais. E daí vai restar somente o x seno de x quadrado, que é o que está aqui. Agora no item E, vamos aproveitar que a derivada do ln do módulo do x é 1 sobre x. Vamos aproveitar isso para verificar qual função tem derivada 1 sobre x mais 10. Se a derivada do ln do módulo de x dá 1 sobre x, se a gente substituísse esse x por x mais 10, ficaríamos aqui com uma regra da cadeia, porque ficaria uma função composta, ln do módulo, e aqui dentro a gente colocaria o x mais 10. Como que a gente calcularia essa derivada? A gente ia substituir o que está aqui dentro pelo x mais 10, mas ainda teríamos que multiplicar pela derivada do x mais 10. Só que a derivada do x mais 10 é 1. Então, se a gente simplesmente trocar esse x por x mais 10, a única coisa que vai afetar nessa derivada é substituir esse x por x mais 10. Então, com isso, a gente encontra a função cuja derivada dá 1 sobre x mais 10. Então, vamos colocar aqui. A resposta disso vai ser ln do módulo de x mais 10. E daí a gente pode somar uma constante qualquer. Só verificando para ver que a gente está acertando mesmo. Vamos derivar esse lado direito. Derivada de constante dá zero. A derivada do ln do módulo de x mais 10 vai ficar, utilizando a regra da cadeia, 1 sobre x mais 10 vezes a derivada do x mais 10, que é 1. Então vai ficar realmente o 1 sobre x mais 10, que é o que a gente queria. Agora no item F, vamos utilizar aqui a derivada do x ln de x. A gente utilizaria aqui a regra do produto, derivada do primeiro que dá 1 vezes o segundo, então vai ficar ln de x, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Então vai ficar mais 1. Utilizando essa derivada aqui, como que a gente poderia ir atrás da primitiva do ln de x? Aqui eu já tenho uma função cuja derivada dá ln de x mais 1, mas eu queria sumir com esse mais 1. Como que eu posso ajustar esse lado esquerdo para subtrair esse 1 que acaba aparecendo da derivada do x ln de x? Bom, se eu subtrair aqui uma função cuja derivada dá 1, vai acabar cancelando com esse mais 1 que tem aqui, então vai acabar restando somente o ln de x. E qual função tem derivada igual a 1? Para que a gente subtraia aqui? A função x. Então, se eu pegar o x ln de x e subtrair o x, a derivada disso aqui vai dar a derivada do x ln de x, que dá aqui ln de x mais 1, menos a derivada do x, que é 1, então vai cancelar com esse 1 daqui. E daí, aqui, só para completar, colocamos constantes quaisquer. Se não nos fosse dado essa derivada desse produto, ficaria um pouquinho difícil de encontrar essa primitiva. Porque a partir aqui do ln de x, como que a gente ia pensar em derivar a função x ln de x e ajustar ela para dar certo? Ia ser um pouquinho mais complicado. Diferentemente de todas as outras situações que a gente viu até o item E. Até que se ele fosse nos dado aqui, por exemplo, somente essa integral para a gente fazer, a gente poderia até desconfiar que a função ln nos ajuda, porque a derivada do ln acaba gerando isso aqui, o 1 sobre alguma coisa. Mas esse caso do item F seria mais difícil se fosse dado somente o cálculo da integral. A gente teria que descobrir que essa função x ln de x tem uma derivada que nos ajuda no cálculo dessa integral. Mais para frente a gente vai encontrar um outro método para calcular essa integral para não precisar meio que dessa sacada de procurar a derivada do x ln de x e ajustar ela. Agora vamos atrás dessa integral daqui. Para isso vamos utilizar aqui a derivada do x vezes e elevado a x. A gente poderia aqui utilizar uma regra do produto. Ficaria a derivada do primeiro e elevado a x, mais o x vezes a derivada do elevado a x, que é o e elevado a x. Poderíamos colocar o elevado a x em evidência, ficaria multiplicado por 1 mais x. Como aproveitar essa derivada para calcular integral de x elevado a x? Vamos só fazer a distributiva aqui para ficar um pouco mais claro. Isso é e elevado a x mais e elevado a x vezes x. Ou seja, a gente cria uma função cuja derivada desse somente isso aqui. A gente tem uma função que a derivada dá uma parcela a mais. Como tirar essa parcela daqui? Como ajustar a função para que isso daqui suma? Então, a gente pode subtrair uma função cuja derivada dá o e elevado a x. E qual função tem derivada e elevado a x? O próprio e elevado a x. Então, uma função cuja derivada dá somente essa parte, que é o que a gente quer aqui, vamos pegar a função x elevado a x, subtrair o e elevado a x. Agora sim, se a gente derivar isso daqui, a derivada desse a gente já tem, dá essa parte daqui,
Aí daí vai ficar menos a derivada desse. Então vai cancelar com esse, vai sobrar somente o que a gente quer. E daí só para completar, a gente soma uma constante qualquer. E aqui no item H, vamos aproveitar a derivada do arco tangente de x. Para isso a gente utiliza aqui a derivada da função inversa. Arco tangente é a inversa da função tangente. A gente utilizando a derivada da função inversa encontraria 1 sobre 1 mais x quadrado. Como aproveitar esse conhecimento da derivada do arco tangente para calcular a integral do 1 sobre 1 mais 9x². Bom, aqui a gente tem uma função cuja derivada está próximo disso. A única diferença daqui é que tem um 9 multiplicando esse x². Mas para fazer aparecer um 9 aqui na frente, basta colocar o 3x no lugar do x, porque daí substituindo o x por 3x, o 3 vai ficar ao quadrado, então vai ficar 9x² aqui. Só que não pode esquecer que a gente teria que fazer uma regra da cadeia. Vamos colocar aqui como que ficaria a derivada do arco tangente de 3x. É como se esse 3x aqui fosse um u, então ficaria a derivada do arco tangente com relação a u, que ficaria 1 sobre 1 mais u quadrado. E daí esse u quadrado, substituindo u por 3x, ficaria 9x². Mas não poderíamos esquecer de multiplicar pela derivada do u com relação a x. A derivada do 3x com relação a x vai dar 3. Então, a existência desse 9 da frente do x² nos sugeriu trocar o x por 3x, que daí apareceu um outro probleminha, ficou multiplicado por 3. Mas esse multiplicado tudo por 3 não é um problema difícil de resolver. Basta dividir isso aqui por 3 e daí o resultado vai dar somente o que a gente quer. Então a resposta dessa integral indefinida vai ser arco tangente 3x, vamos dividir por 3, e daí a gente pode somar uma constante qualquer. Veja que a derivada aqui do arco tangente de 3x vai ser 3 vezes o que a gente quer, então está dividido por 3, cancela, e daí a derivada da constante vai ser 0. Então realmente a derivada desse lado direito acaba dando o que a gente quer. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.